Salve, salve meus amores, salve, salve minhas amoras. Vamos resolver a questão 9 da nossa lista de aplicações das leis de Newton. Uma questão do Enem 2022, que diz assim: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus e os filhos utilizarão balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração na gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Bem, para resolver essa questão aqui é o seguinte: eu vou tentar desenhar a vista lateral do movimento da criança do ponto mais alto da trajetória até o ponto mais baixo da trajetória, tá? Que vai ser mais ou menos isso aqui. Pense que aqui seria a barra, onde o balanço está apoiado. Aí, esse aqui é o comprimento da corda, que a criança vai estar... Imagina que tem a criança aqui na ponta. E aí, aqui é o ponto mais baixo. E aí, a criança vai fazer essa trajetória aqui, que é um quarto de círculo, né? Então, desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, até esse ponto aqui, que é o ponto B, a criança vai estar ganhando velocidade, ok? Vai estar aqui percorrendo esse movimento circular. O que acontece? Em todo e qualquer movimento circular, a força resultante do movimento é a força centrípeta. Se não houvesse a força centrípeta, não haveria movimento circular. No caso dessa questão, a força centrípeta será aplicada através das cordas. As cordas vão aplicar uma força de tração que eventualmente será a força centrípeta responsável por esse movimento circular. Dá para a gente calcular essa força centrípeta para a gente conseguir encontrar o valor da tensão na corda, em cada uma das cordas. A força centrípeta ela vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta será massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí tem alguns problemas aqui que são o seguinte: a gente não tem a velocidade da criança e o raio, na verdade, é o comprimento da corda, né? Esse comprimento L aqui da corda é o raio da trajetória. E aí o que acontece? Dá pra gente descobrir indiretamente essa velocidade da seguinte forma: como a questão falou pra gente que não há forças dissipativas, não tem resistência do ar, não tem nada, a gente considera uma conservação de energia, de forma que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Notem que há uma espécie de queda aqui, tá? Do ponto A para o ponto B, a velocidade que a criança vai ter adquirida é a mesma que ela teria adquirido se ela tivesse caído de uma altura vertical, se tivesse caído de cima para baixo. A velocidade que a criança vai atingir vai ser a mesma se ela cair do ponto A para o ponto B ou caísse de cima para baixo. Então, a gente pode considerar o seguinte: a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Quem é energia mecânica? É energia cinética mais energia potencial, ok? No ponto B, a mesma coisa, energia cinética mais energia potencial. Então, no ponto A eu não tenho energia cinética, porque imagina, o pai está segurando a criança e ele vai soltar a criança. Então, ele não vai jogar ela para baixo. Então, não tem energia cinética inicial, ela é solta. Ela sai com velocidade zero. Mas tem energia potencial no ponto A, que é potencial gravitacional, massa, gravidade e altura. No ponto B é o ponto que a criança vai estar com velocidade máxima. É o ponto de maior velocidade da trajetória. Ela ganha velocidade de A até B, e de B até o ponto mais alto de novo, ela vai perdendo velocidade. Aí ela volta e fica nisso. Então, no ponto B, a velocidade é máxima. Então, nós temos energia cinética, mv ao quadrado, sobre 2, e não temos energia potencial, porque o ponto B é considerado o ponto mais baixo da trajetória.
Pois bem, então a primeira coisa que a gente faz é cancelar essas massas e vamos ver que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então temos o seguinte, a velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes gravidade e essa altura aqui da queda, na verdade, é o próprio comprimento da corda. Então, 2g vezes L, essa é a minha velocidade ao quadrado, que era algo que eu precisava para calcular a força centrípeta. Então, vamos lá. Essa força centrípeta vai dar a massa da criança, que é 24 kg, está aqui. A velocidade ao quadrado, eu descobri agora que vai ser 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o comprimento da corda, que eu não conheço, dividido por esse raio. Pessoal, esse raio é o próprio comprimento da corda, tá? Como eu falei aqui em cima, L igual ao raio. A altura é o comprimento da corda e o raio dessa circunferência também é o comprimento da corda. Então eu posso cortar esse L com esse L e eu vou encontrar que a força centrípeta resultante aqui é de 480 newtons. Entretanto, esses 480 newtons não são a força que as cordas estão aplicando. Por quê? Vamos analisar agora o desenho de frente. Nós temos aqui a barra horizontal, aí aqui nós temos uma corda, a outra corda, aqui a tábua no meio e a criança sentada aqui na tábua, tá? Usa a abstração de vocês aí, porque o meu desenho eu sei que é fraco mesmo. Mas vamos lá. O que a gente tem de força aqui? Nós temos a força peso da criança e nós temos a tração de um lado e a tração do outro lado. Só uma curiosidade, não é a primeira vez que o Enem traz essa questão das duas trações, tá? Tem uma questão de estática que a gente vai resolver na nossa lista de estática, que era uma questão de um atleta de slackline que pendurou a fita em 2 árvores e a questão queria que você calculasse a tração em cada uma dessas árvores. E na resolução da questão você via que tinha 2 TY, TY seria a componente vertical de cada tração para cima e o peso para baixo. E esses 2 TY equilibravam esse peso para baixo. Aqui é semelhante. Aqui nós temos 2 trações para cima equilibrando esse peso que está para baixo. Então, a força resultante centrípeta aqui, deixa eu escrever aqui melhor. A força resultante centrípeta nessa questão seriam as 2 trações que estão para cima, menos o peso que está para baixo. E isso a gente já calculou, deu 480. Então, isso que a gente calculou, na verdade, é isso aqui. Nós calculamos o valor da força centrípeta, mas não calculamos exatamente a tensão em cada uma das cordas. E é isso que a gente tem que calcular. Então, como é que vai ficar? 2 tensões ou 2 trações menos... Bem, se a criança tem 24 quilos e a gravidade vale 10, então peso 240. Isso é igual a 480. Então, 2T vai ser 480 mais 240. 2 trações serão, bem, 480 mais 40 vai dar 520, mais 200, 720. Logo, cada tração tem 360 newtons. Só que tomem cuidado, porque olha o que tem na letra C. Exatamente os 360 newtons e está errada essa resposta. A resposta não é 360. Por quê? É uma questão trabalhosa, é uma questão que leva tempo, é cansativa. Se você não deixar para o final da prova, fizer no início, você vai ficar tenso ou tensa, ansioso ou ansiosa, porque você está perdendo tempo em uma questão só, e vai marcar a letra C e vai errar. Porque você vai deixar passar essa informação aqui, ó. A questão quer que a tensão de ruptura seja 25 superior à tensão máxima calculada. Então, se nós calculamos aqui 360 newtons em cada corda, a tensão da corda utilizada pelo pai da criança tem que ser 360 mais 25%. E como 25% é 1/4,
é 360 mais 1/4 de 360. Se você lembra do círculo trigonométrico, 1/4 de circunferência, eu já coloquei a resposta ali, né? É 90. Deixa eu apagar. É 1/4. 60 sobre 4. Então, 360 mais 90, que vai dar 450 newtons. Então, a resposta correta é 450. Tudo bem? Então, tenham muita atenção, principalmente tenham calma para não errar bobagem, principalmente sabendo o conteúdo. Belezinha? Se você gostou, por favor, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e nós nos vemos nas próximas questões. Valeu!